Bom, vamos iniciar aqui então uma parte do livro. Vai ser bem breve, vai ser rápido. E depois, logo em seguida, vamos fazer um estudo aqui do livro da Tanar. Porém, aqui no livro da Hesed, livro Graça, quero compartilhar com vocês aqui a tela rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês a tela, tá? Para vocês dar uma olhadinha aqui e ver os estudos que nós temos hoje, para entender um pouquinho mais as escrituras sagradas dentro do contexto original, o que é a graça. Estamos estudando já há um tempinho o que é a graça, né? Temos os subtítulos desse livro da Hesed, da graça, o que é verdadeiramente a graça, como ela iniciou, da onde ela iniciou, o que temos que fazer para manter a graça em nossa vida, o que temos que fazer para viver dentro dessa graça, né? Então são todas essas coisas que estamos estudando aqui. Bom, olha aí, ó, compartilhando a tela com vocês. A página 28, que nós estudamos anteriormente na outra live, tá? Mas eu vou deixar com vocês aqui agora esse estudo. Olha que coisa interessante, tá? Bom, na página 28 aqui, ó. Será que havia ou há leis para o gentio? Ou seja, para aqueles que não são judeus da Nova Aliança? Nós estudamos isso no vídeo passado. Quem quiser pode buscar lá, estude lá, dá uma olhadinha lá no vídeo. Vocês vão encontrar isso lá no vídeo da aula passada, tá? E a seguir eu mostrei que Atos capítulo 15, versículo 20, está escrito o quê? Que foi o concílio de Jerusalém, o concílio de Jerusalém, onde se integrou Paulo, Barnabé e todos os outros nesta reunião, né? Em Atos 15 e 20, está escrito que escrevei-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas, tá? Ou seja, na verdade, quem está falando ali, segundo Atos dos Apóstolos, que alguns dizem dado, atribuído a Lucas, que escreveu, ali quem fala diretamente nesse Atos capítulo 15, versículo 20, é Tiago, tá? Para quem não sabe, o Tiago, irmão de Yeshua, de Jesus, né, após a morte de Jesus e a sua ressurreição, quem se tornou líder, né, que era conhecida como a seita dos nazarenos, tá? Quem se tornou líder dos nazarenos, por que nazarenos? Daqueles que seguiam Yeshua, porque Jesus era conhecido Yeshua Hanotzeri, ou Jesus de Nazaré. Então, aqueles que seguiam a Jesus de Nazaré, o Nazareno, foram dado esse nome para eles, como seita na época. Mas lembrando, tá? Eu tenho até um vídeo aí no canal no YouTube que vocês procurem depois. Eu explico o que é a seita, a etimologia da palavra, o significado da palavra seita, tá? A palavra seita é um grupo que tem uma ideologia. É um grupo, seja político, social, é alguém que se ajunta com outros, forma um grupo para poder trazer ali um estudo, um conhecimento de acordo com as suas ideologias. É um grupo. Então isso é a palavra seita. Então, naquela época eles tinham como seita dos nazarenos e principalmente o próprio Tiago como líder dessa seita, tá? Ele se tornou. E aqui é ele em Atos 15, versículo 20, que está dizendo que deveriam escrever aos gentios que estavam vindo agora para servir ao Deus de Israel, aceitando ao Deus de Israel, a sua Torá, as suas mitzvot, seus mandamentos, através de Jesus e Yeshua, né? Aonde Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai estar falando na carta aos Coríntios, a igreja da gentílica, né? Ele vai dizer, olha, irmãos, não vos deixe se enganar, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Que costumes? Os costumes que eles estavam sendo agora recebendo, adotando, né? Tanto que na segunda carta, no capítulo 5 também, Paulo fala que eles eram uma nova criatura. E nova criatura adota novos costumes, bons costumes, novas tradições. Então, o próprio Paulo vai dizer para eles, né? As más conversações corrompe os bons costumes. E essa passagem que ele cita em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Perdão, eu falei 5, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, ele vai dizer, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, ou seja, sejam sóbrios, né? Sejam atentos,
Sejam posicionados, prestem atenção no que está se ouvindo, se aprendendo. Agora o que vocês têm que se praticar, como é justo, e não peques, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E digo para a vergonha vossa. Paulo isso dizendo aos coríntios, hein? Que já tinham sido pregados várias vezes nas viagens missionárias de Paulo. Eles já tinham recebido os ensinos de Paulo. E Paulo ainda diz aqui que ainda eles não tinham conhecimento de Deus. E esse conhecimento, essa palavra aí, conhecimento de Deus, que ele está dizendo ali, não tem nada a ver com saber se Deus existe ou não. Você acredita que Deus existe ou não? Não estou sabendo, nem conheço. Não é esse tipo de conhecimento que Paulo estava dizendo, tá? Eu vou até ler aqui no meu livro Interlinear, só para a gente dar uma adentrada no estudo da Hesed aqui. Olha só, no capítulo 15... No capítulo 15, de versículo 33. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Diz assim, ó. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês, tá? Olha como que diz aqui, ó, na minha página, que essa aqui é a minha Bíblia, ó, o Novo Testamento interlinear do grego ao português, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui direitinho. Olha aqui, ó. Interlinear, tá? Eu acho que vocês estão vendo aqui a minha Bíblia interlinear, tá? Olha aqui. Então presta atenção, interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Diz assim, ó. Não sejam iludidos. É até diferente, como no grego não tem muita diferença, mas a linha do significado das palavras tem uma certa mudança, tá? Olha só. Vamos lá. Olha lá só. Não sejais iludidos. Não sejais iludidos. Corrompem costumes, né? Más companhias. Corrompe bons costumes. Ficai sóbrios. Justamente, e não peques. Pois a ignorância de Deus alguns têm ainda, para vergonha de vocês, eu digo. Olha como que está bem o manuscrito do grego fala, né? Então, ele diz, não sejam iludidos, tá? As más companhias corrompem os bons costumes, então fiquem sóbrios justamente para que não pequem. Pois a ignorância de alguns, a ignorância de Deus alguns têm, tá? Então, alguns ainda têm ignorância, mal informação, não conhecem a Deus. Para a vergonha de vocês, eu digo isso, tá? Que isso era uma vergonha mesmo, pelo tempo que já tinha se passado. E olha que isso era já naquela época, hein, pela igreja de Corinto, hein? Tá parecendo as igrejas de hoje. O tempo que já deveriam ter estudado as escrituras, se aprofundado mais, para ter um conhecimento da Torá, das escrituras, de quem é Yeshua, o Mashiach. Não só veio para salvar, ele veio para fazer muita coisa. Ensinar o povo as leis, ensinar os mandamentos, como praticar no amor e não na obrigação. Tanta coisa, seja ela ritualística, moral, litúrgica, cerimonial. Jesus veio para ensinar todas. Então a igreja que já deveria estar bem aprofundada nesse estudo, não só para mero conhecimento, mas para conhecimento e prática, já estava bem longe ainda a igreja de Corinto de fazer isso. Paulo vai lá e dá essa repreendida neles, né?
lá no capítulo 15, bem claro, né? Dá aquela cacetada legal e dá para perceber que as igrejas de hoje tá igualzinha, né? Passa mais de 30 anos aí, diz que até do berço evangélico, mas até hoje só aprendeu as coisas básicas e elementares das escrituras, né? Só isso. E não querem se aprofundar. Mas por que não quer se aprofundar? É o tipo de Hebreus também, né? O livro de Hebreus diz, querem viver no leitinho materno, né? Só querem viver no leite materno, mas não querem passar disso. O tempo já se passado que deveriam ser mestres. Paulo mesmo diz, está voltando é como se fosse crianças, voltar a falar com vocês como crianças carnais e não espirituais, porque ainda necessitam de leite e não de carne, de comida sólida. Infelizmente, muitas igrejas são assim, e as maiorias é culpa de líderes, que deveriam ensinar e não ensinam, que às vezes nem eles mesmos conhecem. Essa é a pura realidade. Dentro da Bíblia aqui, já é uma bomba para cima deles, que a própria Bíblia fala isso escancarado para eles, tá? Mas vamos lá. Então, é para isso que nós estudamos, para ter esse aprofundamento, entender realmente o que é a Hesed, tá? O que é entender essas escrituras nos seus contextos originais. Eu ia fazer a leitura aqui do como se fala o grego, mas como eu não sou tão craque no linguajar grego, mas sim no hebraico, então, para adiantar, para ser rápido aqui, eu preferi passar só isso rapidamente, exemplificados para vocês. Bom, vocês que têm o livro aí, ó, então nós vemos o próprio Tiago dizendo, escrever-lhes que se abstenham das contaminações de ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, tá? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e a cada sábado é lido nas sinagogas. Uma coisa interessante que em Atos capítulo 15, versículo 20, quando os apóstolos se reúnem em Jerusalém no concílio para dar a base, não é o teto, é a base mais simples e elementares, né? Que são os quatro elementos mais básicos de que o gentio deveria ter como prática para estar na presença do Eterno através de Jesus que eles aceitaram para serem salvos. Ele vai dizer, se afastar das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado, que é o animal, né, carne com sangue, e do sangue, tá? Porque se esse sufocado aqui estava falando de carne de animal, mas não é só carne de animal, não é só as espécies de animais, está falando das espécies e carne com sangue. E depois ele diz e do sangue. Então esse sangue no hebraico aqui, na língua hebraica que Tiago está conversando com eles lá no concílio, é Adamar, quer dizer Shifu Adamim, no hebraico. Shifu Adamim quer dizer assassinato, tá? Então, olha que interessante. Só aqui, qualquer rabino, qualquer judeu que você perguntar sobre Atos capítulo 15, versículo 20, ele está trazendo um ensino aqui que até agora mesmo no Tisha B'Av, que vamos ter agora a celebração do Tisha B'Av agora, vamos começar, né, até mesmo desses 3 sábados que vai iniciar na nossa amada sinagoga, na nossa amada igreja da Unajumek, reunião de todos os irmãos ali, seja assembleiano, judeus, tudo reunido em espírito e em fervor. Eu sei que vai ser uma coisa forte também lá. Pode ver que no Tisha B'Av, no momento em que... Por que aconteceu o Tisha B'Av, o 9 de Av, né? No mês de 17 de Tammuz para o 9 de Av, e por que houve a destruição do primeiro templo, do segundo templo, o bezerro de ouro, a quebra das tábuas do mandamento? Por que aconteceu todas essas tragédias? Na verdade, são lá 5 tragédias, né? A derrubada das muralhas de Jerusalém também, que foi derrubada. Então, essas 5 tragédias, por que aconteceu com Israel? Porque eles cometeram os 3 maiores pecados, que segundo a tradição rabínica, e não é a tradição, Jesus também vai dar um ensino disso, os 3 maiores pecados mais graves, em que você não pode cometer de jeito nenhum. Você morre, mas não pode cometer. Quais são eles? Quais são os 3? Adultério, idolatria, tá? Adultério, idolatria e assassinato. Shifu Adamim, tá? Então são as 3 coisas, tá? Adulterar, tineaf, tá? Como tá lá, Lutneaf, em Êxodos 20, não adulterarás. Então, alguns rabinos dizem que a palavra tak, ou tneaf, adultério, avodazará, que é
idolatria, pecado de idolatria, no hebraico é avodah zarah, ou shifut damim, que é derramamento de sangue, assassinato. São 3 coisas que o servo de Deus, eu podia dizer o judeu, não é só o judeu não, seja o judeu, seja o crente, seja o servo de Deus, aqueles que têm uma aliança com o Criador, 3 coisas proibidíssimas que você não pode cometer, que é melhor você morrer do que cometer, são esses 3 pecados gravíssimos e abomináveis a Deus, tá? Então esses são os piores que você não pode cometer, tá bom? Tanto o assassinato, o adultério, como o pecado de idolatria. São os 3 mais abomináveis e nojentos que Deus não aceita. E foi por causa deles, um dos piores, que foi o próprio rei Manassés, que cometeu essas atrocidades na Bíblia, que fez com que no ano 586 os muros de Jerusalém fossem derrubados e o templo invadido por Nabucodonosor e destruído, assim também como também no tempo de Herodes, no tempo do ano 70 depois de Yeshua, depois de Cristo, na Era Comum, onde a Roma também invadiu e destruiu, porque estava havendo muito derramamento de sangue do povo de Israel, muita idolatria. Eles colocavam até mesmo ídolos dentro do templo junto, tá, com a arca do Senhor, e isso trouxe uma ira enorme de Deus contra Israel, fazendo eles perderem o primeiro e o segundo templo, que hoje nós fazemos a reflexão de Tisha B'Av. Então, olha que coisa interessante. Aqui em Atos, capítulo 15, versículo 20, o próprio Paulo fala, ó, abstenham-se da contaminação de ídolos. E o que é contaminação de ídolos? Não é só fazer imagem de ídolos. É você fazer imagem, adorar a imagem, é você fazer altar para a imagem, rituais para a imagem, sacrifícios, celebração de festa, tudo isso. E tem muitas outras coisas que pode cair em avodah zarah, em pecado de idolatria. Você idolatrar um homem como se fosse Deus, tá? Tem muito. Você colocar outros deuses como se fosse igual a Deus, como tem alguns contextos teológicos que eu não vou entrar nisso agora. Então, quando você faz isso, você está cometendo uma avodah zarah. Você está cometendo um pecado de idolatria e vai prestar conta ao Eterno. Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele falou bem claramente isso no Evangelho de Mateus. Olha aí, ó. Mateus, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Mateus, capítulo 5. Quer ver? 7. Mateus 7, 22 e 23. Olha aí, deixa eu abrir aqui direto para vocês verem aqui, ó. Olha aí, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, na frente de todo mundo, Yeshua está dizendo no dia do julgamento, nunca vos te conheci, nunca te conheci. Apartai de mim, vocês que praticais a iniquidade. Sabe o que é interessante isso aqui? Olha que coisa de louco. Isso aqui eu posso dizer que isso é coisa de louco, hein? Você imagina com a tua cabeça aí, vai conjecturando, imagina Yeshua chegando em você. Você foi profeta, você fez milagre, você profetizou e aconteceu, você curou enfermos, expulsou demônios, você foi usado e usou o nome de Jesus para isso, até às vezes com boas intenções. Mas por não praticar, lembra que entrou agora a 1 Coríntios 15 que Paulo diz? As más conversações corrompem os bons costumes, não é isso? Olha só. Por isso que eu falo, a igreja não vive só de milagre, também de boas práticas do que está na Torá, de bons costumes. Só que Yeshua vai dizer assim, ó, eu curei, vocês curaram, curou, em meu nome, maravilha, expulsou demônios, foram profetas, profetizou e aconteceu. Quer dizer, teve milagre, operou. Só porque não, mas por não praticar, que aí cai lá Mateus 5, né? Mateus 5, 17, 18, 19 e 20, que Yeshua mesmo disse, ai de você, que não praticar a lei e ensinar a seu irmão a não praticar. Então, esses são os bons costumes que Paulo também está falando. Ele está dizendo o seguinte,
Naquele dia eu vou dizer abertamente, eu vou falar na frente de todo mundo. Todos vão estar ouvindo, vendo, olhando você e Jesus ali conversando, e Jesus olhar na tua cara, na frente de todo mundo, e dizer, aparte. O pior que nem além de ele falar que não te conhece, ele está falando que para você se afastar dele. Fica longe de mim, misericórdia. Imagina Yeshua, o Mashiach, o Messias dizendo isso. O Filho de Deus, o Deus vivo que veio, o Filho do Deus vivo que veio trazer do Pai a salvação ao homem. Tanto a Israel como a igreja, a comunidade, as nações. Imagina ele dizendo, aparte, afasta, vai para longe de mim, fica longe de mim. Porque não te conheço. Além de falar que não te conhece, está mandando você ficar longe dele. Pergunta, você acha que isso aqui não é extremamente sério? Extremamente perigoso ouvir uma coisa dessa? E da boca do próprio Messias e Yeshua dizer isso? O que os irmãos acham disso? O que você acha, Guilherme? Complicado, não é? Fala aí. Isso é mais que complicado, né? Qual que é a dificuldade da teologia de entender isso? Não é verdade? A doutrina não deixa ver. As doutrinas, né? As doutrinas que cauterizam a mente deles, não é verdade? Shalom, shalom ao Sandro que está aí, entrou conosco. A nossa irmã também, eu acredito que é a missionária, a serva de Deus, a Fabiana Fogel, ou é o pastor Manuel? É ela mesma. Shalom, minha irmã, graças a Deus, está tudo bem com a senhora? Bem. Maravilha, então tá ótimo. Então vocês imaginam isso? Vocês têm a noção do que é ouvir Yeshua dizendo na frente de todo mundo, na tua cara abertamente? Quando fala abertamente é que é para todo mundo ouvir. Ele olhar na tua cara e dizer, aparta de mim, fica longe de mim. Ó, vai embora. Se afasta de mim porque eu não te conheço. Mas como o senhor não me conhece, mestre, se eu curei pessoas em teu nome? Quando eu profetizei, a profecia aconteceu, o milagre aconteceu. Houve um grande rebuliço lá na igreja, todo mundo saiu saciado, maravilhado, falando em língua. Até disseram, nossa, esse homem é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus, profetiza, é profeta. Usado. Por isso que eu falo que ninguém é baseado por milagres. Receber um homem ou uma mulher como profeta de Deus, uma profetisa de Deus, alguém usado por Deus, como homem e mulher de Deus, não é baseado em milagres. É na obediência da Torá, é na obediência da palavra, nos seus bons costumes, nas suas tradições, seja ela ritualística, social, moral, cerimonial. Você tem que seguir como ela está. Aí, ó, você faz essa junção com o que Paulo está dizendo. Lá em 1 Coríntios, bem claramente, que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, versículo 33 ao 34. Não vos enganes, não sejam enganados. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornem-se sóbrios, tenha noção do que estão fazendo. Não peque. Não peque contra quem? Contra mim? Contra a igreja? Contra Jesus? É contra a palavra das escrituras, não peque contra as escrituras. Do que ela ensina o que é os bons costumes, as boas doutrinas, aonde você aí se torna uma nova criatura, que Paulo vai dizer isso na segunda carta também aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, se você está em Yeshua, não é você estar dentro do corpo de Jesus. Não é você estar só com a mente voltada pensando em Jesus. Não é isso, estar em Cristo. Tem gente que entende essa teologia. Vou explicar. Paulo está dizendo, assim que, se alguém está em Cristo, no Messias, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que ele está dizendo? Se alguém está focado no que é Jesus para nós, e vindo do Pai, que é consertar o homem, trazer de volta os mandamentos, ensiná-lo a obedecer à lei de Deus e seguir as doutrinas, as leis, as instruções de Deus,
de acordo com a Torá, com a palavra, esse está em Cristo e Cristo está nele. Esse se torna uma nova criatura, porque as coisas velhas, dos maus costumes, os costumes dos seus pais, da sua família, da sua região, os rituais, as situações que você vivia, ela sai fora. Você tem um novo ritual, uma nova moral de vida, um novo costume adotado dentro da Torá, dentro da Tanar, das Sagradas Escrituras, em tua vida. Que agora você obedece não por obrigação, mas por amor, porque conheceu em Yeshua. Então é isso, é essa interpretação mais sublime e perfeita que eu posso trazer para vocês aqui de 2 Coríntios, de capítulo 5, 17, do que é ser nova criatura, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que Paulo vai dizer dos bons costumes. Então é isso que temos que entender para poder entender o que é a Hesed, do que é a graça de Yeshua, tá ok? Bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui a página para vocês mais uma vez. Olha só, agora vamos direto para o livro sem parar. Então, quando Tiago, no capítulo 15, versículo 20 de Atos, ele diz, escrever que as igrejas, os gentios que estão vindo, se abstenham dos ídolos, avodazará, pecado de idolatria, você tem que estudar na Torá o que é o pecado de idolatria. Aí você estuda lá o que é pecado de idolatria. Não é, tá? Não é somente achar que pecado de idolatria é você ir para outra religião, ir lá para a Umbanda, o Candomblé, e ir lá fazer rituais e celebração de outras festas. Não, tem muita coisa o que é envolvido em idolatria. Até você adotar um homem como um deus é idolatria. Colocar outros deuses acima de Deus, ou igual a Deus, ou abaixo de Deus, é idolatria. Porque Deus é único, não tem outro. Ninguém igual a ele, maior que ele, muito menos maior que ele, e nem abaixo dele. Deus, é o único. O resto que é enviado é criatura, criada por ele. Tá? Até Yeshua foi gerado por ele. Yeshua estava desde o princípio com o Pai, na essência do Pai, ele é uma parte dessa essência. Nós somos criados como uma pequena centelha divina, vinda de homens, vinda de seres humanos. Mas Yeshua não, Yeshua vem da essência, diretamente do Pai. Então ele é como o Pai, ele é como Deus, sim, mas ele não é o próprio Deus, ele não é o próprio Pai. Então ninguém pode colocar essa forma igualitária, tá? Ninguém pode igualar. Muita coisa cai como idolatria, tem pouca gente que não percebe isso. É incrível como não percebe esse tipo de pecado de idolatria. E tem muita outra coisa. Então, avodazará, pecado de idolatria, fornicação, que entra em caso de adultério, animal sufocado, que é carne com sangue, e sangue, que é shifutadamim, que eu disse, que é derramamento de sangue, são esses tipos de pecados que são abomináveis a Deus, a qual você morre, mas não comete, tá? Então eles são os 4 elementares e principais, só que não são o teto, são a base que a igreja passou no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Vamos lá. E ainda diz, olha, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Então era lido nas igrejas e na sinagoga essas instruções, esses ensinos, a qual quem pregava sobre Moisés e os tempos antigos, lá no versículo 21 de Atos 15, ele explica que aquilo que ele estava passando agora no concílio de Jerusalém, a igreja, era coisa que já se pregava nas sinagogas, que já se ensinava a todos. Olha lá, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, tá? Tem em cada cidade ali onde eles estavam fazendo agora as missões, os missionários, como Paulo, Barnabé, Silas e tantos outros. Aqui está dizendo que Moisés já era pregado e ensinado lá, tá? Quando fala Moisés era ensinado, estava falando sobre a Torá, os mandamentos, os ensinos, as doutrinas. Era já pregado, já era ensinado, desde os tempos antigos, em cada cidade. Nas sinagogas, aos sábados, já era ensinado. Agora ele falou, então vamos pegar essas instruções, as 4 principais e elementar, que é elementos básicos, e mandamos para a igreja. Com o tempo eles vão aprendendo, se eles quiserem ter mais vontade de aprender, eles vêm, aprendem mais ainda e a gente ensina mais. Por isso que Paulo falou, tem coisas que eu não vou ensinar que vocês são como criança, no leite materno, vocês não estão preparados para receber, então não posso passar mais do que isso, até que vocês saiam do leitinho materno. Tem gente que gosta de viver no leite materno, né? Não gosta de sair de lá, até na hora de sair do leite materno. Então vamos lá. Veja que estava havendo um concílio em Jerusalém, uma reunião para decidir o que da Torá
quem não era judeu, mas convertido por Jesus, deveria guardar e obedecer, e eles procuravam saber se deveriam impor sobre os gentios mandamentos da Torá ou se não deveriam impor nada. Eles queriam saber o que fazer com os gentios, que se achegavam a Deus através do Evangelho. Então, segundo os Atos dos Apóstolos, eles se uniram, oraram e foram cheios do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, e Tiago, irmão de Jesus, proclama a decisão apostólica. Então, quem proclamou aqui foi Tiago em Atos 15 e 20. Foi Tiago, tá? Ele que proclama a decisão apostólica, que foi dada como lei às igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas que vocês encontram lá em Apocalipse também. Enviada como cartas. Então essas viagens missionárias que Paulo foi fazer, que ele passou pela Macedônia, que ele foi lá e encontrou com a Lídia, que era tecedora de púrpura, quando ele foi em Corinto, em Creta, em Sardes, em Pérgamo, todas essas igrejas que Paulo foi passando, na cidade de Tiatira, Paulo não estava indo lá só pregar para expulsar demônio, vim pregar Jesus aqui, falar em língua e fazer uma oração para derramar fogo e unção. Era esse tipo de pregação que Paulo estava fazendo? Não. Qual que foi a missão de Paulo? Enviar as cartas às igrejas. Então toda vez que ele ia lá, ele enviava as cartas e ensinava o que foi dado nas cartas. E aí ele ensinava um pouco mais do que ele tinha para dar de conhecimento. Mas ele estava indo fazer... Qual que era então a viagem missionária de Paulo? A viagem missionária era pregar o evangelho das boas novas. Sim, mas qual eram as boas novas? Aquilo que estava em Atos 15. Dentro das regras das leis que foi dada dos mandamentos da decisão apostólica. Paulo estava com as cartas embaixo do braço para levar na viagem missionária e entregar às igrejas. Esse foi o trabalho missionário de Paulo, tá? Quem não sabe disso, aprende isso aí agora, tá bom? Em primeira mão aqui. Esse era o trabalho missionário de Paulo. Vamos continuar aqui. Agora você vai entender, toda vez que você lê Atos aí, que você vê as viagens de Paulo, que ele estava lá na cidade, você vai começar a entender que ele estava com aquelas cartas de Atos 15, levando na viagem missionária, junto com Silas, Barnabé, Lucas e assim vai, tá? Então, eles proclamam a decisão apostólica que foi dada como lei às igrejas da Ásia Menor e enviada como cartas para ser dadas aos convertidos a Deus através de Yeshua, tá? As palavras de Tiago foi a seguinte, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se afastem da avodazará, contaminações do pecado de idolatria, da fornicação, que cai o adultério, do que é sufocado, a carne com sangue, e do sangue, shifuta damim, derramamento de sangue, assassinato. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido isso na sinagoga. Então, se a igreja gentílica que quiser estar lá na sinagoga, agora servindo ao Deus de Israel através de Jesus, ele quer dar dentro daquela igreja lá servindo junto com os judeus, mas não seguir essas práticas, essas 4 básicas, né? São principais para eles agora, porque não conhecem nada, mas são umas básicas. Se eles não praticar essas 4, vai causar problema dentro da sinagoga. Os judeus não vão aceitar. Os judeus vão expulsar eles da sinagoga. Vão falar, não, vocês não têm parte conosco aqui, não. Deus não é para vocês, não, é só para nós. Então, para não acontecer isso, vamos levar essas cartas, ensiná-los aos gentios, para que quando eles estiverem lá ouvindo os fariseus, ou os mestres, os moré, os professores, ou os rabinos pregando, ensinando de Moisés na sinagoga, eles já terem um entendimento do que estão sendo ensinado e eles absorver e praticar e obedecer também, tá? Porque senão, se eles viverem a vida deles como eles vivem nas suas famílias, cidades, dentro das sinagogas, dizendo que aceitaram Yeshua, que querem servir a Deus, mas sem conhecimento nenhum, sem prática, vai ser expulso pelos judeus. Então, para não causar uma briga, um problema, leve lá essa carta com essas 4 leis que nós estamos passando para eles lá de Atos 15, versículo 20. É isso que ele estava dizendo, tá? É isso que ele está explicando, que Moisés era pregado em cada cidade, tá bom? E é lido no sábado na sinagoga. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, escolher homens que fizessem essa missão, dentre eles enviá-lo, como Paulo e Barnabé, Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas,
homens distintos entre os irmãos. Então foi Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Foram eles que foram escolhidos, tá bom? Para começar aqui, iam começar ali em Antioquia e dali em diante, entregando a todas as igrejas e a todos os gentios essa carta apostólica sobre essa lei básica que eles deveriam conhecer, estudar e praticar, já para os judeus não ficarem muito em cima deles dentro da sinagoga, onde eles quisessem cultuar ao Senhor, lá servindo ao Deus, porque tinham se convertido ao Deus de Israel através do Messias Jesus, que foi o papel de Jesus fazer isso nessa terra. Olha como fica, com essa explicação, olha como fica mais clara as coisas, como fica mais fácil entender as escrituras sagradas, entender mais quando se lê o livro de Atos dos Apóstolos, fica melhor assim entender, né? Fica mais fácil entender assim. Só que parece que tem gente que não gosta de entender assim, ou porque não quer entender assim, ou porque entende, mas não quer fazer esse entendimento se manifestar, né? Mas tá aí, ó, ensino muito mais fácil para você se compreender as escrituras sagradas. Então, continuando, aqui, ó, página 29. Observe que esta lei que Tiago passa aos apóstolos para ser enviada às igrejas é conhecida no meio judaico como lei noética. Por que lei noética? Pois é um resumo da Torá que antecede o Sinai, tá? Onde todos sabemos que foi materializada a lei de Deus. Então, até o tempo de Noé, as leis de Deus era lei oral. O homem recebia de uma forma ligada o seu espírito com Deus, eles recebiam através de uma forma oral, Deus falava com ele, ensinava, manifestava de uma forma oral a eles, trazia suas leis, seu ensino, que ainda não foi materializada, e eles aprendiam, tá? Então todos nós sabemos que isso foi materializado, a lei de Deus no tempo de Moisés. Ou seja, era aplicada a toda a humanidade que servia a Deus. Por isso chamava-se de lei noética, tá? E esses preceitos noéticos eram o mínimo da Torá, na qual uma pessoa que quisesse servir a Deus e temê-lo deveria guardar. Todo gentil que aceitava o Deus de Israel e queria frequentar um ambiente judaico, olha aí, seja na sinagoga ou nos átrios lá do templo em Jerusalém, tinham que guardar esses mandamentos citados aqui deles, para não causar problema. Mas não era que tinha que guardar só para não causar problema, tinha que guardar porque amam a Deus e mostrar para os judeus que eles, mesmo sendo gentios e incircuncisos, porque os gentios não precisam fazer circuncisão, mesmo eles não tendo um sinal na pele, na carne, sendo incircuncisos, eles podiam muito bem servir ao Deus de Israel. Tá? Eles podiam muito bem servir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo não sendo circuncidados por serem gentios. Por isso que Paulo vai debater depois lá as cartas aos romanos dizendo, por acaso, o gentio sendo incircunciso e obedecendo à lei não é como se fosse circuncidado? E vocês que são circuncidados, judeus, ao invés de obedecer a palavra como é, não obedecem. Então vocês são circuncidados, mas é como se não fosse. E eles que não são, é como se fosse circuncidado. Porque a verdadeira circuncisão, Brit Milá, aliança de boca, é aquela que se faz no coração. Que você tem um coração, o amor de obedecer à lei de Deus e obedece porque ama e não porque era obrigado. Os judeus obedeciam porque era obrigado. O gentio estava obedecendo porque amava através de Jesus Cristo. Olha a diferença, tá? Olha a diferença. Bom, olha só. Veja também, olha só, continuando aqui, ó. E veja que os apóstolos aplicam o mesmo princípio judaico que os judeus usavam para os tementes a Deus, para os cristãos, para aqueles que se convertiam ao evangelho. E as leis são as que estão no versículo 20. Carne com sangue, ou seja, ritual que está em Levítico 17, versículo 14. Então, tudo que os apóstolos estavam passando não era de criatividade deles e doutrina de Novo Testamento, de uma nova religião, de um novo mandamento do tempo de Jesus, não. Olha lá, carne com sangue, que é animal sufocado, se abster de animais sufocados. Carne com sangue, cai aonde? Levítico 17, 14. Tá? Relação sexualista ou fornicação, adultério, cai em Levíticos capítulo 20, versículo 10, como Deuteronômio capítulo 5, 18 e Êxodos capítulo 20, versículo 14. Tá lá dentro da Torá. É o que ele estava passando para a igreja. O básico ainda. E também se abster do sangue, que é o shifut hadamim, derramamento de sangue, assassinato. Ou seja, esse sangue aqui que ele diz é assassinato, tá vendo? Êxodos capítulo 20, versículo 13. Então veja que
Os que servem ao Deus de Israel, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não ingerem carne com sangue. E Deus ainda explica para Noé dizendo, a vida, o sangue, com a carne não será ingeridos, porque a vida da carne está no sangue. Então ele diz, Gênesis capítulo 9, versículo 4, a vida, o sangue, com a carne não serão ingeridos, porque a vida da carne está no sangue. Então, olha lá, Gênesis capítulo 9, isso aí já não precisava nem estar lá em Êxodos, né? Ou em Levíticos 17, 14, já estava lá em Gênesis 9, antes de a lei ser materializada em pedras. Continuando aqui, ó, página 30. E Deus dá esta ordem, porque a vida está no sangue, a alma está no sangue, a essência de Deus e sua manifestação está na alma do homem. Então, em respeito ao autor da vida, que é o nosso Criador, nós não comemos sangue, a vida. Crentes em Deus não ingerem sangue de forma alguma, tanto é que Satanás, que alguns dizem que é como se fosse um Deus, né? Mas ele foi criado para se opor ao homem mesmo, para provar o homem, testar o homem, isso é óbvio. O próprio Satanás, que se chama Chamael no hebraico, que é o nosso inimigo, né? Todas as cerimônias... Rabi, Oi, pode falar. uma pergunta, ela até meio besta, mas surgiu agora. A gente quando se corta ou faz alguma ferida, a gente tem um costume... Chupar o dedo, chupar o sangue. Ingerir, chupar de volta. Isso se enquadra como... Se enquadra, não pode. Não pode. Não pode. Por mais que o sangue está dentro do seu corpo, mas você está lá, você está ingerindo, você está chupando o seu próprio sangue. E outra coisa, depois que ele sai do próprio corpo, já sai contaminado. Você não pode fazer isso. Entendeu? Não pode. Vamos lá. Então, olha só. Você vê que o ingerir sangue é de forma alguma aceita por Deus, tanto que Satã, cujo hebraico chama-se Chamael, nosso inimigo, todas as suas cerimônias rituais envolve a ingestão de sangue, como magia negra, ocultismo, budismo, tudo isso envolve, tudo isso envolve magia negra, ocultismo, budismo e tantas outras religiões envolve ingestão de sangue. E por que Satã já trabalha para que o homem faça isso? Porque o trabalho de Satã é realmente fazer que o homem peque contra a lei de Deus e a Torá de Deus. Peque diretamente contra o próprio Senhor. Esse é o trabalho dele. E essas religiões têm o trabalhar de ingestão de sangue. É tão costumeiro que após as suas cerimônias, eles do lado de fora da sua vida cerimonial e religiosa, eles continuam nas suas casas, comendo comida com sangue, e para eles é normal. Por quê? Porque está fora da Torá, está fora do cardápio e das regras do Deus de Israel, do Criador. Então eles acabam cometendo isso, tá? Por quê? É o trabalho de Satanás. E você pode ver que quando Satanás vê que lá em Atos capítulo 15, versículo 20 e 21, a igreja recebe os mandamentos, e um deles é se afastar de animais sufocados, que é carne com sangue, e do sangue, o próprio Satanás vai trabalhar de uma maneira para que a mente do homem se perturbe e cometa aquilo que a lei, tanto apostólica, que é baseada na lei bíblica, na Torá, não obedeçam, mas se afastem de Deus, para que Deus se afaste deles. Então, esse que é a coisa incrível. Lembra que eu falei lá atrás aí, porque eu chabeava os dois templos que foram destruídos e derrubados, foram exatamente por causa desses pecados que eles cometeram? Tá aí. Então eles cometiam, então o Senhor acaba se afastando e se abandonando o povo. Porque o povo não quer seguir a sua santidade, ou seja, a santidade de Deus. Eles querem seguir a sua doutrina, a sua santidade. Eles querem se separar para si mesmo e não para Deus. E aí acaba acontecendo isso. Tá? Vamos lá. Eu
de doar sangue. Isso também se enquadra nessa questão? Não. O do doar sangue, não. Eu tenho outro vídeo que eu já postei, tá o outro vídeo lá, depois vocês procuram aí, né? Os mandamentos de Deus, doar sangue, aí eu coloquei até um ponto de interrogação. Tem lá, a gente assiste, eu indico você assistir esse vídeo lá. Eu explico lá que não tem nada a ver. A questão de doação de sangue para salvar a vida de alguém não tem nada a ver com ingestão de sangue. E outra coisa, doação de sangue é óbvio. Isso aqui é uma pergunta que o aluno está fazendo aqui que eu vou estando respondendo para vocês aqui na live. A doação de sangue é uma questão de sobrevivência, de dar a vida a quem está perdendo. Quanto eu tenho muitos testemunhos, tenho prova vivas de amigos, irmãos meus, que mesmo dizem para mim, olha, Ronaldo, foi através de uma doação de sangue que eu estou vivo hoje. Então, a doação não é a ingestão. E até a época das escrituras, não se falava de doação, porque doação é uma criação da ciência moderna, que não bate com as histórias das antigas escritas. Naquela época eles não tinham nem noção de que podia fazer doação de sangue. Eles não tinham essa ciência, não tinham esse avanço. Então não tem como eu utilizar as escrituras para falar isso, para falar se é pecado ou não. Aí não tem como. Se tivesse na escritura que é pecado ou não é, aí daria para usar diretamente. Ah, mas eu posso fazer um paralelo da doação com a ingestão. Não tem como. Não. Você não é Deus para fazer esse paralelo. Então não dá para eu dizer, olha, é a mesma coisa doar e ingerir, então se você estiver doando a mesma coisa, você vai estar pecando contra Deus e vai para o inferno. Não. Aí você está querendo se pôr no lugar de Deus, que Deus não colocou isso na Torá. Então, não existe. Doação de sangue, sim. Lá em Israel, uma coisa que é pregada sempre. Acima da lei de Deus está só uma coisa, o preservar a vida. Se você não preservar a vida, você morto não obedece. Só obedece a Deus quem está vivo. Só serve para Deus quem está vivo. Então, aí sim. Para quem não sabe, tem judeus rabinos que aceitam até comer carne de porco, banha de porco, se você estiver num estado grave, chamado de eclâmpsia ou hipotermia, que é a baixa temperatura do corpo ao ponto de sofrer uma morte súbita, eles falam que é permitido até mesmo você comer banha de porco para poder aumentar a temperatura do corpo. É o quê? Método de sobrevivência de vida, tá? Vamos lá. Pega a chave lá, por favor. Vamos lá. Então, olha só. Então, veja que esses rituais satânicos, voltando aqui na relação do sangue, então veja que esses rituais satânicos envolvem ingestão de sangue, porque o diabo sabe que isso é uma afronta, uma abominação a Deus e vai contra os seus mandamentos. Então veja que essas 4 leis noéticas, lembrando-se que os apóstolos não fazem menção do Shabat e outras leis justas, porque já era praticado pelos cristãos naquela época, tá? Por isso que eles não fazem uma menção diretamente também do 4º mandamento, que era guardar o sábado e tal, que há um debate na teologia. Por que não mencionou o sábado, já que ele é o 4º mandamento? Por que não mencionou ele no Novo Testamento? Não mencionou porque ele já era uma lei justa, já era uma lei praticada por todos os cristãos nas sinagogas que iam ao sábado na sinagoga, por todas as cidades. Da cidade de Tiatira, Sardes, Pérgamo, Creta, Filadélfia, Éfeso, Antioquia, todas. Era só os sábados que tinham, eles já sabiam, já era costume. Então eles não precisavam colocar uma coisa que já era costumeiro. Como eu vou ensinar uma coisa que você já vive por costume? Então não tinha como fazer menção, não havia necessidade de fazer menção, tá? Então, os apóstolos não fazem menção do Shabat lá em Atos 15, ou outras leis justas, porque já eram praticados pelos cristãos da época, tá? E os tribunais de justiça também, onde haviam certos julgamentos pela transgressão das pessoas, tá? Então já havia tribunais. Para quem pecava lá, contra o próprio Shabat, na época lá, tinha os tribunais, o Sanhedrin, tá? Que julgava, sejam os estrangeiros, os gentios ou os judeus. Eles já eram julgados pelos tribunais da época, tá bom? Isso aí já tem como base, tem arqueologia que foi achada, tem manuscritos sobre isso, tem fundamento, tá? Que prova isso aí. Então veja que esses mandamentos eram guardados por todos esses cristãos.
Observe no versículo 21 que Tiago dizendo que Moisés tem em cada cidade, nos tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Ou seja, se o gentio que aceitou o evangelho quiser saber mais, quiser pesquisar mais e guardar mais dentro daquilo que pode ser guardado por ele, então que ele busque por si próprio. Mas isso não era lei nossa da igreja, imposta como obrigação sobre o gentio para guardar a Torá, tá? Eles tinham que buscar de coração e não por obrigação, tá? Bom, página 31, ó. Ele, o gentio, deve guardar esses preceitos aqui que está escrito em Atos 15 e 20, mas ele também é livre se quiser aprender e guardar mais. Então veja que Tiago assim queria passar aos irmãos naquele momento, na qual nós hoje mal interpretamos. Então que nesta frase de Tiago, ele continua a dizer, eu não posso impor sobre os gentios guardar mais do que está aqui, mas também não posso proibi-los. Esta é a chave do versículo 20 e 21 de Atos 15, tá? Por isso, não há necessidade de se obrigar a ninguém guardar a Torá. Realmente, você não tem que obrigar e ninguém é obrigado a guardar a Torá, tá? Porque o crente desejoso pela palavra de Deus, ele automaticamente estudando e buscando a conhecer as escrituras, que é a lei e os profetas, a Tanar, ele terá o desejo de guardar mais os mandamentos que podem ser guardados e obedecido por ele por amor, tá? Há mandamentos que é dado somente para os judeus, porém, aos que pode ser praticado por qualquer tipo de pessoa, tá? Então é isso que Tiago quer passar a nós hoje, como aqueles daquela época, tá bom? Olha só, o subtítulo dessa passagem, ó, Mandamentos Apostólicos que a igreja não ensina. O apóstolo está dando uma orientação apostólica, ou seja, ele está legislando para as pessoas que não eram de origem judaica. Eram servas do Deus de Israel através de Jesus, mas não eram judeus. Vejam o que o apóstolo Paulo diz a eles ou a elas em Romanos capítulo 15, versículo 26. Tá? Vamos lá. 15. Romanos 15, versículo 26. Vamos dar uma lida o que ele fala lá. Olha só. Aqui a gente tem que seguir Bíblia, ler Bíblia. E entender as suas interpretações da forma mais correta possível. Vamos lá. Romanos 15, 26. Diz assim. Porque Macedônia e Acaia acharam por bem fazer uma contribuição para os pobres com o povo de Deus em Jerusalém. Eles acharam por bem fazê-lo, mas a verdade é que eles lhes devem isso, pois se os gentios participaram com os judeus nas questões espirituais, então os gentios têm o dever de ajudar os judeus em questões materiais. Olha só. Isso aqui é mandamento apostólico que a igreja não ensina, tá? Eu não vejo ensinado. Primeiramente, veja a parte em que Paulo diz no versículo 27, parte B, de Romanos 15, sobre os valores espirituais dos judeus. Aqui Paulo não está dizendo que os gentios está sendo participante dos valores espirituais de Jesus, da Bíblia, do Espírito Santo, da graça que perdoa pecados, todos esses valores. Paulo fala que são dos judeus. Esses valores todos, os valores de Jesus, da Bíblia, os valores espirituais, né, de Jesus, que ele ensina os valores bíblicos através de Jesus, da Bíblia, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, da graça que perdoa pecado, todos esses valores, Paulo fala que são dos judeus e não que eram dos judeus, tá? Mesmo Israel, coletivamente, todo, não tendo recebido a mensagem do Evangelho, das boas novas agora, dessa união entre gentios e judeus, se bem que não foi coletivamente, porém a maioria dos judeus, esses valores espirituais são de posse e propriedade deles, tá? É deles de direito. E se você que não é judeu e está recebendo, ou seja, sugando dessa seiva espiritual que foi dada a Israel, Paulo diz que você deve também servir aos judeus crentes com os bens materiais.
Leia novamente a passagem, ó, e veja que isso é mandamento no Novo Testamento, na Nova Aliança, é mandamento apostólico. Cristãos ajudarem financeiramente os judeus crentes em Israel. Olha só. E por que ajudar? Porque sofrem até os dias de hoje, porque são discriminados até os dias de hoje, tomados como traidores pelos seus próprios irmãos judeus pelo fato de crerem em Jesus, tanto de descendência como por servir ao mesmo Deus. Tá? Evangelho de João 1,11 diz, ó, veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele está falando de todo judeu aqui? Não, irmão. Estão falando da maioria, começando pelos líderes. O resto do povo só foi aqueles que é piolho, né? Que foi seguindo pela cabeça dos líderes, que não aceitaram Yeshua também. Mas não foi toda Israel. Tá? Quando esse capítulo 1, versículo 11 de João que você lê, ou alguém vier ler para você isso aqui, dizendo que a igreja substituiu Israel, por quê? Porque Jesus veio para o seu e os seus não receberam. É todos os judeus? Está falando de todos os judeus aqui? Não está falando de todos os judeus aqui, porque aquela multidão que seguiu a Jesus, que aceitou a Jesus, os 12 apóstolos eram o quê? Judeu. As mulheres que seguiram Jesus, judias. A nação e o povo que vivia abraçando, agarrando, apertando Jesus, eram o quê? Judeus. Aí vem falar para mim que foi todos judeus? Então esse capítulo 1, versículo 11 serve para todos judeus? Não. Então a igreja substituiu Israel? Não. Tá? Esquece. Aqui não substituiu coisa alguma. Tá bom? Não teve substituição nenhuma. João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João 15,20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Ó Jesus dizendo. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tá? Aí aquela frasezinha. Não conseguimos agradar nem a todos. Né? Nem Jesus agradou a todos que dirá a nós, como dizem o ditado. Mas de fato, nem todos, mas a maioria guardou as suas palavras, tá? Então não tem como dizer aqui que houve uma substituição. Então cai aqui Romanos 15 ainda, senão Paulo é mentiroso. Se ele fala que se os gentios receberam valores espirituais, e valor espiritual não é só coisa espiritual de pensamento, tem uma herança. Vocês têm herança de milagres, de bênção, de cura, de promessas materiais, financeiras, eternas, de salvação de vida eterna. Vocês têm tudo isso também, colaborada junto com os judeus. Tem dons para receber, habilidade de inteligência, poder de autodidata, será um autodidata, alguém que não era nada se torna alguém que era pobre se torna rico, abençoado. Então, se vocês recebem esses valores espirituais, então é o dever da igreja ajudar também nas formas materiais aos judeus crentes em Yeshua, lá em Israel. Isso aí é Paulo dizendo, não é eu, tá? Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Exultai, exultem. Exultar é maior do que alegria. Exultai e alegrai-vos. Exultar é pular, é dançar de alegria. E alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Como é que alguém pula e canta de alegria sendo perseguido, né, irmãos? Perseguindo, recebendo mentira no teu nome. Mas ele está falando que mesmo você sendo perseguido, te injuriar, fazer injúrias contra o teu nome, contra a tua vida, mentindo, falando todo mal contra você para tentar mal contra a tua própria vida, o Senhor está falando, fica chorando triste não, pelo contrário, exultai e se alegre, porque é grande o vosso galardão nos céus, tá? Tá difícil achar crente assim, viu? Eu acho que nem eu me enquadro nisso, tá? Tem que ser crente de verdade, tá? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, do versículo 10 ao 12. E isso continuará a acontecer com nossos irmãos em Israel, até o dia em que Deus lhes tirarem as escamas dos olhos e os tampões dos ouvidos, que Deus mesmo plantou sobre o seu povo, de acordo com o profeta Isaías, capítulo 29, do versículo 10 a 11, tá? Olha lá, então o próprio Deus plantou sobre o seu povo, de acordo com o profeta Isaías. Deus mesmo colocou tampões nos ouvidos deles e escama nos seus olhos, para que não enxergasse. Isso aí já estava profetizado em Isaías 29, 10, 11. Você lê aí na sua Bíblia depois. Sendo o próprio Deus que impediu de Israel receber a mensagem do Evangelho, tá? O próprio Deus que impediu Israel de receber a mensagem do Evangelho, para que hoje nós recebêssemos o Evangelho. Por isso foi que Deus endureceu os corações dos judeus naquele tempo. Então se Deus que endureceu os corações dos judeus não tinham culpa total, então. Eles só cometeram aquilo de não aceitar Jesus, ou de crer que Jesus era o Messias, porque o próprio Deus... Não, peraí. Não. Deus só endurece aquilo que já é duro, tá?
Tem que entender isso. Os homens já tinham a intenção de não crer nele. Alguns judeus e líderes já tinham intenção de inveja e outros por cobiça ou qualquer outra questão de não aceitarem Yeshua como Messias, por coração duro já mesmo. Então o Senhor falou, de duro para duro, eu já vou usar o que é duro e vou endurecer mais. Igual ele fez com o faraó. Você acha que Deus fez o faraó nascer da madre e da mãe dele para mais tarde humilhar o povo de Israel? A intenção de Deus já era essa? Não. A intenção não. Deus usa a intenção do homem para fazer acontecer. Tá? É isso que tem que entender. Deus predestinou o faraó a destruir Israel. Deus predestinou os judeus a não aceitar Yeshua, não. Predestinou, não. Deus, ele sonda o coração do homem, por dentro. Ele já sabe quem é a pessoa. Ele só vai usar aquilo que a pessoa tem. Então, ele vai usar. Se você tem coração bom, Deus vai usar o seu lado bom do seu coração para amolecê-lo e receber a sua salvação e a sua bênção. Agora, se o seu coração é ruim e duro, Deus vai usar o seu coração duro para poder cumprir o seu papel na terra e o papel dele, de abençoar outros que têm um coração bom. Então é isso, tá? Não é Deus que predestina assim, não. É o homem que tem as suas escolhas, tá? Vamos lá. Sendo o próprio Deus que impediu Israel de receber a mensagem do Evangelho para que hoje nós recebêssemos o Evangelho. Por isso foi que Deus endureceu o coração dos judeus naquele tempo, para que você receba essa mensagem e fosse salvo por Deus. Romanos, capítulo 11, do versículo 11 e 24, Paulo fala claramente isso aí. E depois você também lê em Romanos 11, do versículo 25 ao 32. Então, lá do versículo 11 ao versículo 32, do capítulo 11 de Romanos, dá uma lida que Paulo fala isso nitidamente, tá? Então, uma vez que nós recebemos e estamos se beneficiando com os valores espirituais que pertencem a Israel por direito dado por Deus, o mínimo que podemos fazer é ajudar nossos irmãos judeus crentes com bens materiais, no qual assim estaremos demonstrando gratidão a Deus e em segundo a Israel. Entenda que quando é dito judeus, não digo aqueles que são judeus ortodoxos ou católicos ou de qualquer outra religião, mas digo daqueles judeus remanescentes, tá? Que servem a Deus, obedecendo a Torá e se sujeitando a Cristo Jesus e vivendo sua palavra. Porque até hoje em Israel eles sofrem perseguição, apedrejamento, sofrem percas e danos materiais e até seus filhos são discriminados por causa do Evangelho, tá? Página 34. Bem, continuando, vejamos outros mandamentos que havia no primeiro século, onde Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, nos mostra as tradições e bons costumes que os nossos irmãos guardavam e obedeciam. E que hoje é muito mal interpretado por aqueles que desconhecem as Escrituras e não compreendem as palavras difíceis de Paulo. 2 Pedro 3,16, acompanhe essa passagem e veja, Paulo ensinando para o não-judeu na cidade de Colosso. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Vamos lá, versículo 17, leia aqui na Bíblia. Olha só, olha como é mal interpretada essa passagem. Parece que é difícil, tem gente aí que falam que são doutores de teologia. Se até os doutores da Torá, que eram os rabinos, se atropelavam, que Jesus repreendeu, imagina os teólogos de hoje. Né? Vamos lá. Colossenses 2,16. Vamos lá. Por isso, não permita que ninguém os julgue em relação aos que comem e bebem, ou com relação a um festival judaico, ou Rosh Hodesh. Rosh Hodesh é a lua nova, né? Ou cabeça do mês, o início do mês, que é o primeiro mês do mês de Abib, que inicia todas as grandes Shelash Hagalim, as 3 grandes festas. Ou também que vos julguem por causa do Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Olha só. Muitos teólogos, por que alguns dizem para mim, professor, por que você fala que mas os rabinos e os mestres, se eram eles que eram sendo que eles eram, como mestres, estudiosos, né? Errar e falhar, imagina o teólogo. O teólogo do Brasil ou um judeu, tem alguma diferença? Todos não são menos iguais diante de Deus? Não são seres humanos? Como seres humanos são. Mas eu vou te falar uma coisa. Leia Deuteronômio capítulo 4. Deus profetizou que ao povo de Israel daria uma inteligência
tão grande, mas tão grande, que todas as nações que passassem por ele diriam: esse é um povo sábio de Adonai. Como esse povo são inteligentes. Deus dotaria o judeu de inteligência dobrada mediante qualquer outro ser humano. Então é por isso que eu digo que isso é um dom, isso é uma profecia e isso acontece. Tanto que na história... Vamos pegar... Pode falar, Davi. Deuteronômio capítulo, desculpa. Deuteronômio capítulo 4. Tá? Olha aqui, ó. Tomar um pouquinho d'água aqui. Você vai ler... Deixa eu pegar aqui, vou passar para você o versículo correto. Do versículo 6 ao 8, tá? Vai estar escrito lá: guardai-os, pois, e cumpri-os, ou seja, guardai os mandamentos de Deus e as suas leis e cumpra, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos, aí ele vai continuar dizendo, eles ouvindo esses ensinos vindo da boca de vocês, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação. Aí ele fala, qual é a nação, qual é as pessoas, qual o povo há que tenha deuses tão chegados a si como Adonai, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos, tá? Julgamentos com sabedoria, ensinos, tão justos como toda essa lei que eu vos proponho. Então Deus falou, se você conhecer a minha lei, meus mandamentos, e praticar, e seguir a minha palavra, e viver a minha aliança, vocês se tornarão tão inteligentes, mas tão inteligentes, que as próprias nações dirão, aonde existe nação igual a eles? Então isso aqui é profético, meus irmãos, e é fato. Provo, é só você ir na ciência. Vai procurar saber quem descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral. Qual era a descendência dele? Judaica. Quem foi o homem mais inteligente da história que encontrou o conceito da relatividade? Albert Einstein. Ele era o quê? Judeu. Quem que descobriu as trocas de hematose? O que é hematose? As trocas de gases do pulmão. Respira oxigênio e aspira gás carbônico. Quem? Noswald Slifkin. Ele era o quê? Judeu. Então, meu irmão, vai pegando a quantidade de judeus aí de todos os séculos passados e milênios até agora da atualidade, faz a comparação. Quantos judeus descobriram quantas coisas na ciência do mundo e quantos brasileiros ou de outras nações descobriram tantas coisas no mundo. Você vai ver quem é que ganha. E é de lavada. Então isso é profético. Isso para provar que Deus existe. Então quando eu falo assim, olha, se os rabinos que são os rabinos, judeus, que tem uma inteligência muito grande, que até mesmo Jesus deu carta branca para eles lá em Mateus 23, dizendo, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, fazei tudo que vos ensinarem. Se Jesus mandou seus discípulos e aqueles que seguiam a ele, aprender com esses mestres a palavra, ele falou, só não siga as suas obras porque são hipócritas. Porque eles ensinam, mas não vivem. Mas obedeça o que eles ensinam, porque eles ensinam muito bem. Então, se eles que ensinam, às vezes se atropelavam nas palavras de Jesus e às vezes eles mesmos se atropelavam na Torá, na palavra e não entendiam, imagina a nossa teologia, meu irmão. Imagina a teologia. Então, não estou falando de alguém ser melhor que alguém, mas em dons e poder de manifestação e emanação de glória de Deus na vida, com inteligência e sabedoria entre judeu de estudo e um teólogo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, desculpa, não tem como comparar, tá? Desculpa, isso aqui se não tivesse dentro da Bíblia eu até concordaria, mas se tá, é profético, tá? Então vamos lá, olha só. Muitos teólogos usam essa passagem para ir contra as tradições bíblicas de Colossenses 2,16. Tá vendo? Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, já que se eles te julgarem, aí estão dizendo que os judeus estavam julgando. Vocês não comem a comida que nós comemos, não bebem o que nós bebemos, não celebram nossas festas,
não guarda a lua nova, não guarda o sábado. Segundo a teologia, diz que eles estavam julgando isso. Vamos ver. Então, muitos teólogos usam essa passagem para ir contra as tradições bíblicas, quando, na verdade, o apóstolo Paulo, baseado em outros textos, não está sendo contrário, mas sim a favor. Veja um exemplo. Se você chega numa comunidade ou em uma pessoa e diz, olha, não deixe ninguém ser juiz sobre você e nem lhe julgar por que você guarda o sábado ou porque celebra as festas e até mesmo faz separação de alimentos, porque todas essas coisas refletem a imagem de Cristo. Tá? Isso aí é uma premissa do que está por vir. Então vai praticando até acontecer. Veja que assim Paulo estava dizendo às pessoas da comunidade de Colosso. Quem era a comunidade de Colosso? Tinha judeus? Tinha. Mas Paulo estava falando para os gentios. Estava conversando com os gentios. Como você sabe disso? Porque teve uma hora que Paulo estava pregando direto o tempo todo, começando na Macedônia e Antioquia, que teve uma hora que os judeus ficaram tanto atacando Paulo atacando, que Paulo se irritou e falou, quer saber? Já que vocês não querem aceitar a palavra, os judeusão bonzãos, então eu vou para os gentios. Então ele foi para os gentios. Então quando ele vai para Colosso, na cidade de Colossense, ele já vai para pregar para os gentios. Na intenção de pregar para os gentios. Tinha judeus lá? Tinha, porque ele pregava até nas sinagogas. Mas a intenção dele era os gentios. O alvo era o gentio, tá? Então vamos lá. Veja que assim Paulo estava dizendo dizendo às pessoas da comunidade de Colosso o seguinte, e esse o ser sombra, isso é tudo sombras daquilo que há de vir, porque a imagem perfeita é Cristo, versículo 17, Paulo estava falando que não é algo ruim. Ele não está falando de algo ruim, ele está falando, não, ó, isso é tudo sombra, tudo passado. A palavra sombra é passado? A palavra sombra no hebraico é tselen, projeção, imagem. Xerox. No hebraico é xerox, tselen. Tá? Quando ele fala, ó, guardar o sábado, as festas de lua nova, as festas da celebração, isso é tudo sombra, ele não tá menosprezando com a palavra sombra. Ele não está falando isso é tudo sombra, passado. Pelo contrário. Ele está falando isso aí é uma projeção do que está para manifestar. Então, você pratica o material para receber o espiritual. Vocês celebram as festas, vocês guardam o Shabat, vocês cumprem com tudo isso, seja também os rituais da comida, da bebida, tudo que vocês estão fazendo é sombra, é projeção do que está por vir. Porque a realidade disso tudo é Yeshua, aquele que se manifestará. Jesus já se manifestou? Não, ele veio uma vez, tem que retornar, não tem? Então ele ainda não se manifestou. E enquanto não manifestou, vai se cumprindo. Mas o problema é que a cidade de Colosso, os gentios, os cristãos de Colosso, os servos de Deus ali, eles estavam sendo atacados pelos judeus e por outros de fora, que está dizendo, você não é judeu, para que vocês fazem isso? E os judeus diziam, vocês também não têm direito, porque isso pertence a nós. As festas de lua nova, o Shabat, as comidas e a bebida, os rituais, as leis disso aí é nosso. Olha só, tanto que ninguém, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida. Por que ele falou julgue por causa de comida e bebida? Porque eles estavam seguindo a lei de Atos capítulo 15, versículo 20 e 21, que eles deram na carta. Se afastam de comidas sacrificadas a ídolos, avodazará, pecado de idolatria também, comidas sufocadas, carne com sangue, não comam. Então eles estavam seguindo as regras alimentares. Só que outros estavam brigando com a cidade de Colossenses, julgando eles, porque eles estavam fazendo isso. Alguns estavam falando assim, por que vocês estão fazendo isso aí? Isso é coisa dos judeus, não de vocês. Vocês não são judeus, não precisa. Olha, estavam atacando. Dá para entender nitidamente pela forma que Paulo está falando. Ninguém, pois, julgue. Ninguém queira condenar vocês por causa da comida e da bebida. Porque eles estavam seguindo a regra. Ou por causa do dia de festas. Você acha em 1 Coríntios 5, Paulo dizendo que a igreja de Corinto, por exemplo, celebrava as festas de Pêssach. E as outras também. Ou lua nova, que é as festas de lua Rosh Hodesh, né? A festa de Páscoa, que é a primeira do novo, é o início, né? A primeira festa do primeiro mês do ano. Por isso que é Rosh Hodesh, a palavra Rosh Hodesh, Rosh, cabeça, Hodesh, mês. Cabeça do mês, início do mês de Abib, que é o mês que inicia a Pêssach. A Pêssach, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, tabernáculo. Então eles estavam celebrando. Ou sábados, eles estavam guardando. Aqui, a teologia ensina que eles não estavam fazendo isso. Que eles não tinham que fazer e os judeus estavam brigando. Não é isso que eu estou entendendo na palavra de Paulo.
Não tem como. Porque aí cai de contradição de Atos 15 do que eles receberam na carta. Olha só. Então ninguém pôs no julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tá? Aí no versículo 17 ele diz: essas coisas são sombras do que virá. O corpo, a igreja, a comunidade, porém, é do Messias. Vocês pertencem a Cristo e não a eles. Quem são eles para falar alguma coisa? Essas coisas que vocês estão fazendo e celebrando é em nome daquele que há de vir, Yeshua, não eles. Então muitos teólogos usam essa passagem para ir contra as tradições bíblicas, quando na verdade o apóstolo Paulo, baseado em outros textos, não está sendo contrário, mas sim a favor. Então um exemplo, ele diz, você chega numa comunidade ou em uma pessoa e diz, olha, não deixa ninguém ser juiz sobre você, e ninguém lhe julgar porque você guarda o sábado, ou porque celebra as festas, e até mesmo faz separação de alimentos, porque todas essas coisas refletem a imagem, sombra, selem, refletem a imagem de Cristo. Veja que assim Paulo estava dizendo às pessoas da comunidade de Colosso. E o ser sombra, versículo 17, que Paulo estava falando, não é algo ruim, pelo contrário, era bom. Porque a sombra é a imagem que delimita, que dá uma linha, não é que limita. Delimitar não é limitar, tá? Quando fala delimitar é que ele dá uma linha de explicação. Então esse ser sombra aí, porque sombra é a imagem que delimita, explica, que mostra algo que é real, tá? Então real, se Yeshua é real e ele vai voltar, e se é real a vinda dele, é real a eternidade, é real você ressuscitar, é real você herdar a eternidade, é real você herdar o descanso eterno, que é o Shabat eterno, então é real. Então se tudo isso é real, antes do real se manifestar, e você faz parte desse corpo, continua fazendo aquilo que tem que ser feito. Praticando, porque quem pratica e obedece é porque crê no que está por vir. Tá? Se eu guardo o Shabat, é porque eu creio no descanso eterno que está por vir, porque não veio ainda. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Então me mostra onde você já tem descanso aí. Cadê? Você já não sofre mais de doença, não pode correr risco de câncer, você já é eterno, você já está dentro do reino, da eternidade, já recebeu todas as suas promessas, já? Não? Então, peraí. Jesus é o teu descanso? Ele é o meu descanso. Quando ele retornar, ele vai entregar definitivamente. Se eu não fui recebido ainda nisso, aí eu entro no Hebreus capítulo 4. Ainda nos resta um Shabat, um repouso, um descanso. Ainda nos resta. Então não recebemos, ainda nos resta. Então enquanto não vem, eu vou praticando, porque quando eu celebro esse Shabat, quando eu estou com um sabadão aqui celebrando a Adonai, é porque eu acredito naquilo que está por vir. É isso que Paulo está dizendo. Eu não sei por que a teologia cai em outra forma. É difícil, né? Chega a ser até assustador. Mas tudo bem. Vamos lá, para terminar esse livro hoje. Olha aí. Então sombra é aquilo que delinea, tá? Sombra é aquilo que delinea e delimita o que é o verdadeiro. As festas, a lua nova, os alimentos e os sábados delimitam a imagem de Cristo. E sabe por quê? Porque todas essas coisas falam de Cristo. Por isso Paulo estava dizendo, não deixem que nenhum outro grego que não aceitou a mensagem do evangelho seja juiz sobre vocês. Ser árbitro sobre todos e falando mal, só porque vocês guardam essas coisas. Dizendo que vocês estão se convertendo ao judaísmo, que estão traindo sua cultura, que estão traindo suas tradições, estão a favor daqueles judeus. Paulo entra a favor desses gregos que estavam guardando essas prescrições. E por quê? Porque todas essas coisas refletiam a imagem de Cristo, refletiam a sombra de Cristo, daquele que estava por vir e veio, e vai retornar. Assim como o Shabat, o sábado, já mostrava quem seria aquele que traria o descanso ao povo de Deus, assim como o autor do livro de Hebreus cita, em Hebreus 4, versículo 9 ao 11, todas as festas bíblicas falam a respeito do Messias, que viria para padecer e também que virá ressurreto para reinar. Por isso,
este livro, essa apostila, foi feita em sua forma original do hebraico para trazer o verdadeiro entendimento da obra santa e justa da palavra de Deus, para que a nossa mente e nossas igrejas voltem à raiz de Jerusalém e do poder e da comunhão com Deus através do seu Espírito Santo. Como prova disso, medite em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Então veja que, através desse estudo, estamos vendo uma grande distorção de ensinos apostólicos e pela observação deste estudo temos que trazer de volta, fazer nossas igrejas retornar aos ensinos bíblicos e apostólicos para ela, deixando de lado as influências romanas, as más interpretações, as distorções dos textos e até mesmo o antissemitismo presente na teologia. Quando alguém estuda, Quando alguém estuda o texto de Colossenses 2,16, porque quando alguém que já tenha um certo preconceito ou ódio contra o povo escolhido de Deus, que é Israel, que acredita que Israel é uma nação rejeitada pelo Deus eterno e que a Torá foi anulada por Jesus, por Cristo, esse tal também entenderá ou interpretará que Paulo estava sendo contra as tradições e ensinos que o próprio Deus havia dado a Israel, ou para aqueles que se achegassem ao Deus de Israel através de Jesus Cristo. Mas, interpretando a palavra de Deus em sua forma original, vemos que o apóstolo Paulo estava falando a favor e não contra a palavra. Como prova disso, vamos ler uma passagem conhecida em 1 Coríntios 5,8, onde Paulo está ademoestando o povo de Corinto e declarando um mandamento apostólico referente à festa bíblica chamada de Páscoa, Pêssar, tá? Vamos lá, ó. É interessante, tá? Interessante é que em referência a essa festa judaica, em Êxodos 32, está prescrito que nenhum gentil incircunciso ou estrangeiro, que era não judeu, poderia comemorar, porque era uma festa judaica que celebrava a identidade de Israel. Opa, peraí. Então, se a festa de Páscoa é para celebrar a identidade de Israel, então todo estrangeiro ou incircunciso não poderia celebrar? Opa! O povo de Israel, a partir daquele momento, que saiu da terra do Egito pelas mãos fortes do Senhor, seria conhecidos como tendo sido resgatados pela mão de Deus. Festa esta que celebra a identidade do povo judeu, ok? Êxodos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, tá? Vamos ler 1 Coríntios 5, do versículo 7 ao 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Por isso, vamos celebrar as festas. Não com o velho fermento. Então, ou seja, vamos celebrar a festa com entendimento, não com malícia. Mas ele está falando da festa que era celebrada pelos coríntios. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha só. Veja que Paulo ensina aqueles cristãos que não somente celebrem a festa de Páscoa, mas que também comemorem uma festa que vem logo depois da festa de Páscoa, chamada Festa dos Pães Asmo, Hag Matzot. A Festa dos Pães Asmo era uma festa que era celebrada tirando todo o fermento de dentro de casa. Tirando todo o fermento dentro das casas dos filhos de Israel, tanto judeu quanto estrangeiro. Todo tipo de fermento era tirado durante os 7 dias de festa. Aí alguém pergunta assim, mas como assim tanto de judeu como estrangeiro? Tinha estrangeiro quando essa festa era celebrada? É óbvio, é só ver que quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, não saiu sozinho, saiu com vários estrangeiros junto, tá? E depois Deus vai dar essas leis lá em Levítico, você lê, que tanto para o natural da terra quanto para o estrangeiro, é só ler Levítico 23, todos tinham que celebrar essa festa, então tinha estrangeiro sim. Então a festa do Pão Asmo era uma festa que era celebrada tirando todo o fermento de dentro das casas dos filhos de Israel, tanto judeus como estrangeiros. Repetindo. Todo tipo de fermento era tirado durante 7 dias de festa. E aqui Paulo ordena aos cristãos de Corinto que celebrem essa festa, mas com o entendimento correto. Pois ao tirarem os fermentos de suas casas, lembrasse que eles mesmos não têm mais nenhum fermento dentro das suas vidas, que é o símbolo do pecado. O que adianta eu fazer todo o ritual, tirar o fermento de casa, amarrar no saco, vender, fazer lá os 7 dias de pães asmos, fazer a peça, fazer todo o ritual, e depois do ritual eu fico pecando o tempo todo.
Foi isso que Paulo falou, celebramos a festa, mas não com o fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, seja sincero consigo mesmos e verdadeiros com Deus. Tá? Vocês estão fazendo ritual, mas esse ritual tem significado. Usem o significado na vida de vocês. Tirem o fermento, mas também tirem o pecado. É isso, tá? Como que Paulo estava falando mais, além disso, falando outra coisa para quem? Eu ouvi um teólogo dizer que ele estava falando para os judeus de Corinto. Ah, pelo amor de Deus, judeus de Corinto? Pelo amor de Deus, perca de tempo ouvir uma teologia dessa. Sendo que Paulo já não estava pregando nem mais para os judeus, estava pregando para os gentios depois de Antioquia. Porra, aí vem falar para mim que estava falando para os judeus de Corinto. Então quer dizer que lá nas igrejas de Corinto não tinha estrangeiro, não tinha os cristãos incircuncisos, era só os judeus. Eu queria que ele provasse isso, mas tá bom. Não vou falar quem, né? Então aqui Paulo ordena aos cristãos de Corinto que celebrem essa festa, mas com o entendimento correto, pois ao tirarem os fermentos de suas casas, lembrasse que eles mesmos não têm mais nenhum fermento dentro das suas vidas, que é o símbolo do pecado, mas que foram feitos novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas o que fazer com alguns textos aparentemente contraditórios? Vamos encerrar aqui agora. Então vamos começar pelo Evangelho de Mateus 5,17. Cumprir, no grego é plerosai. Plerosai, tornar pleno, vivê-la em plenitude. Obedecer, cumprir e obedecer. Não pense que eu vim anular a lei, não. Antes eu vim cumprir. Quando eu falo isso, eu falo que eu vim aqui para mostrar para vocês que eu vim cumpri-la, eu tenho que obedecê-la. E Yeshua estava dizendo isso, tá? Muitos gostam de citar também este texto de Romanos 10,4, pois o fim da lei é Cristo. Eita, quantos já não ouviram isso, né? O fim da lei é Cristo, a lei acabou em Jesus. Ai, meu Deus, é isso? E muitos cristãos de hoje utilizam essa passagem para dizer que o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus veio e trouxe fim à lei. Meu Deus. É por causa dessa falta de entendimento, dessas ignorâncias de interpretação, que eles colocam o próprio Paulo contra Jesus e Jesus contra Paulo. Tá? Vamos ver o que é fim aqui em grego. A palavra fim em grego é telos, significa finalidade. Lá está finalidade. Vamos ver? Ó aqui. Grego, né? É bom ter o grego aqui na hora, né? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então vamos lá. Porque se confessares... Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois, diz a Escritura, todo que crê em ele não será envergonhado. Aqui. 10:4. Pois o fim de lei, ou o fim da lei, é Cristo para a justiça a todo o que crê. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, para mostrar que eu não estou mentindo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Ó. A palavra aqui vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui em cima primeiro, ó. Ó. Telos. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Mas depois vai ficar lá na outra gravação. Tá aqui, ó. Telos. Telos. No original grego, telos. Vamos ver que é telos? Vamos ver que é telos. Vamos abrir aqui, para terminar aqui, ó. Ó. Eles falam que o fim da lei é Cristo. Então a palavra fim é de término. A palavra término no grego não é telos. Telos significa finalidade, objetivo, propósito. Então o propósito da lei, o propósito de Deus ter dado a lei ao homem, era chegar em Yeshua. Por quê? Para mostrar que Yeshua é um homem que obedeceria à lei e não pecaria, que dá para obedecer sem pecar. Então a finalidade da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Eles vêm dizer que o fim da lei é Cristo, que quando Jesus veio, acabou-se a lei, não precisa guardar a lei. Como assim? Se o filho veio para começar a ensinar o povo a obedecer a lei por amor, que não obedecia, como ele vai falar aqui o fim? Então, isso aqui é resumindo, tá? Ó.
pois o fim da lei é Cristo. E muitos cristãos de hoje utilizam essa passagem para dizer que o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus veio e trouxe fim à lei. Por causa dessa falta de entendimento, eles colocam o próprio Paulo contra Jesus. Vamos ver o que é fim em grego. Telos significa finalidade, objetivo e propósito. Vamos ver outra passagem na qual é utilizada de uma forma muito errada para se falar contra a lei de Deus, dizendo que a lei é maldição. Olha lá, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha aí, Gálatas 3,13. O que está escrito em Gálatas 3,13? O que eles dizem lá em Gálatas 3,13? Será que os meus alunos aí, os irmãos, lembram? Ele diz assim, ó, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, eles dizem que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, eles estão falando que Cristo nos resgatou da lei que é maldita. Eles falam que a lei de Deus é maldita. Olha a falta de interpretação. Agora veja o livro de Deuteronômios, capítulo 27, versículo 15 ao 26. O que fala em Deuteronômios, capítulo 27, do versículo 15 ao 26? Ela fala o seguinte, olha só. 27, né? 27, versículo 15. Maldito que fizeram uma imagem talhada de metal, algo que o Senhor detesta, o trabalho manual de um artífice a colocar em um lugar escondido. Todo o povo deverá responder dizendo amém. Maldito que desonrar o pai e a mãe. Maldito que mover as marcas de limite do vizinho. Quer dizer, então já que a lei era maldita, então assim, já que Jesus, né, nos resgatou da maldição da lei, já que a lei é maldita, já que ele nos resgatou dessa maldição que é a lei, então já que tá falando, eles estão dizendo que em Gálatas 3,6 Paulo está dizendo que a lei é maldita. Então, maldito o que desonrar o pai e a mãe. Então, eu já não é mais maldito se eu desonrar o meu pai e minha mãe? Se eu desonrar o pai e a mãe, eu não sou maldito? Pastor, se você desonrar o pai e a mãe, o quinto mandamento, honrar o pai... Não, mas peraí. Eles estão dizendo que Jesus já nos resgatou da maldição da lei. Então, se caso eu desonrar meu pai e minha mãe, já não eu não sou maldito. Eu fui resgatado. Ainda que eu fale nisso aí, eu fui resgatado. A lei fala que eu sou maldito, mas se Jesus me resgatou da maldição da lei, então eu posso desonrar o pai e a mãe e não serei maldito? É isso? Pode idolatrar também. Agora eu posso idolatrar também. Eu posso, o que mais aqui? Maldito que mover as marcas de limite do vizinho. Então na hora que eu construir a minha casa, eu posso pegar meu muro e avançar dentro do terreno do meu vizinho agora, né? Agora eu posso tomar o terreno dele também. Eu não sou maldito. Acabou a maldição. Jesus me livrou, me resgatou. Então eu posso ser um bandidinho, né? Como fala o outro aí, um comediante. Eu posso ser um bandidinho. Eu posso ir lá e roubar 3 metros de muro à frente, colocar meu murão no limite da casa do outro, do terreno dele, porque eu fui resgatado da maldição da lei. Não tem, a lei é maldita. Isso é a interpretação mais absurda e ignorante da teologia que eu vi na minha vida, tá? Maldito que desviar o cego do seu caminho. Então eu posso pegar um cego e botar ele no meio de uma avenida? Vai, anda aí, pode atravessar que tá tudo certinho. O carro vem e mata ele. Mas calma, pastor Ronaldo. Jesus já te resgatou da maldição da lei. Eu posso fazer isso com o cego agora. Era isso que Paulo estava dizendo? Gente, pelo amor de Deus. Aí vamos, no versículo 26 ele diz, maldito que não confirmar as palavras desta Torá, desta lei, deixando de pô-las em prática. Todo o povo dirá amém. O próprio Deus está dizendo, maldito que não confirmar, que não praticar as palavras desta lei. Aí vamos lá, então Paulo está dizendo em Gálatas 3 o seguinte, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se por nós maldição, porque está escrito maldito todo que é pendurado sobre o madeiro, para que aos gentios a bênção de Abraão chegasse em Cristo Jesus. Então, tá, eu sei qual é a interpretação correta, mas a interpretação da teologia é: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldito por nós. Então, quer dizer, eu era maldito porque pecava contra a lei, mas ao invés de eu morrer, Jesus morreu no meu lugar. Então, ele se tornou maldito no meu lugar. Por ele ter se tornado maldito, então hoje, se eu pecar, eu não sou mais maldito. Porque já terminou em Jesus.
Não é isso? Jesus acabou, ele foi maldito por nós. É isso? Pelo contrário, você estava devendo, você era maldito e tinha que morrer. Mas para não morrer e ter a chance de, em vida, aceitar Jesus e ser perdoado a dívida com o Pai, Jesus vai lá e morre por você. Ele se tornou maldito. Sim, é isso que Paulo está dizendo. Então ele se tornou maldito em seu lugar, sendo que era você o maldito dentro de Deuteronômios capítulo 27. Era você o maldito. Mas como Jesus te resgatou, o que é o resgate? Gente, é só ler, sabe o quê? A Parashá Berrar. Depois eu deixo para vocês a Parashá Berrar. Sabe o que é a Parashá Berrar? A Parashá é o último capítulo de Levíticos, capítulo 26. Lê lá, Parashá Berrucotai. Lá vai falar sobre o ano do jubileu, o ano do resgate, da remissão. Fala até do Yom Kippur. Dá uma lida lá em Levíticos 26 todinho. Levítico 26 todinho. Vocês vão ver o ano do jubileu, do resgate. Então quando fala que Yeshua te resgatou, está falando que ele fez um jubileu por você. Ele fez um Iovel. No hebraico é 50 anos de resgate. Então Jesus te resgatou. Então ele fez um jubileu por você. Ele se colocou no lugar onde você deveria estar. Morto. Pago. Mas ele se colocou. Para quê? Para que você tivesse vida, para que você recebesse pela fé, crendo que Jesus é o Messias e morreu por você, para que você vivesse e obedecesse, para você receber aonde Gálatas Paulo está dizendo. Para que você, olha só, recebesse as bênçãos de Abraão e chegasse até você através de Cristo. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, você só receberia se você ficasse vivo. Como você tinha que morrer e tinha que pagar, você não ia receber. Mas para receber, então alguém tinha que morrer no seu lugar. E por isso que Jesus fez isso. Tá? Então ele está falando que te resgatou da maldição daquilo que você cometeu em pecado. Não que a lei é maldita. Ele te resgatou da maldição, que você era maldito para morrer. Ele te resgatou da maldição de Deuteronômio 27, que era para você morrer. Não está falando que a lei é maldita. Essa é a interpretação, por isso que eu falo que a teologia é mais fraca que existe no Brasil. Tá? Então vamos lá. Vamos ver outra passagem na qual que nós lemos aqui, Gálatas 3,13. Agora veja o livro de Deuteronômio, lemos aqui, que fala qual maldição é essa. Então, se a lei é maldição, como que em Romanos 7,12 e 2 Timóteo 3,16 diz que a lei é santa, boa, justa e inspirada por Deus? Se a lei é maldita, por que Romanos fala que ela é santa, justa e boa e inspirada por Deus? Ou ela é santa e justa ou ela é maldita. Paulo agora é o quê? É um bipolar? Ele tem esquizofrenia? Primeiro ele fala para os Gálatas, lá na cidade da Galácia, ele fala que a lei é maldita. Para Roma, ele fala que a lei é santa e justa e boa. O que quer dizer? Ele é duas caras, então? Não, gente, não é que Paulo é duas caras, não. É a imbecilidade da teologia que ensina errado. Tá? Eu falo logo assim aqui nos meus vídeos. Eu tenho que falar assim. Tá? Tem que ser sincero. E aqui, ó, para você fechar e agradecer a Deus, depois disso, para os nossos alunos que tem o nosso livro, quem quiser adquirir o livro aí, o livro da Reza e da Graça, você vai conhecer muito. E quem já tem, prepara aí que vai vir a prova, tá? Vai vir prova. Por que a Torá é importante para o crente, mesmo tendo sido salvo pela graça? Olha aí. Por que a Torá é importante para o crente, mesmo tendo sido salvo pela graça? Simples. A nova aliança em Cristo nada mais é do que a Torá escrita em nossos corações, em nossa mente. Jeremias 31:31. A nova aliança de Cristo nada mais é do que a Torá escrita, a lei escrita em nossos corações e em nossa mente. A fé envolve o aspecto prático, tá? Você tem que entender que fé não é só crer, não é ficar só deitado na rede esperando acontecer. A fé, ela envolve o aspecto prático. Temos que demonstrar a graça de Yeshua, Jesus, através de nossos atos. E não apenas de pensamentos. A fé não é só crer em pensamento, é prática. João 14:21 e João 15:10, que vocês leiam lá depois. A lei nos dá qualidade de vida, nos aprimora, nos aproxima de Deus. Ela amplia e ajuda a entendermos melhor as Escrituras. Para isso que serve a lei. Ela não foi dada para você ser salvo. Ela foi dada para te caminhar no caminho da salvação. Tá? 2 Timóteo 3:16-17. Toda lei é inspirada por Deus. Tá?
através da restauração dos mandamentos dados a ela. Ó, vou até ler essa parte aqui. 2 Timóteo 3,16 no grego, olha como que tá, ó. Em grego tá assim, ó. Passagrafé, teopenestos, kai ofelimos, pros didaskalion, pros elagamon, pros eparnatorsin, pros padeion, ten endicaiosine, inarachos eotonteon, antropos pros teo erlon aloton, exerpines menos. Ou seja, toda escritura por Deus é inspirada e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação e toda justiça. Toda escritura. Que escritura? Novo Testamento não, porque o Novo Testamento não existia no tempo de Paulo. Qual é a escritura? A Tanakh, meu irmão. A Sagrada Escritura, Antigo Testamento. Tá? Para que qualificado seja o homem de Deus e para toda boa obra seja equipado. No hebraico, não muda muita coisa. Olha só no hebraico aqui, ó. Ki hakol kitivar vehasheret beruach Elohim umoil lehorot ulehoria ulehayasher ulehaderer bemagelei tzedek leman asher iheye Israel Elohim tamin umuhan lehol maasel tov. Olha só. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para corrigir e para guiar no caminho da justiça. Dessa forma, todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Você só é perfeitamente instruído para toda obra diante de Deus para outros se você tiver a Tanakh, a Sagrada Escritura, como inspirada. Se ela te induz, se ela que te guia os teus caminhos, se ela que te ensina o que é certo e o que é errado, se ela que te ensina o que obedecer ou não, se ela que te ensina o que praticar ou não, seja litúrgico, moral ou cerimonial, se ela é, você está perfeitamente equipado para qualquer boa obra. Agora, se ela não é, esquece. Você ainda não presta para Deus ainda, para poder fazer a grande obra dele na terra. Tá aí, isso é uma resposta no original, tá? Então, a lei nos dá qualidade de vida, nos aprimora e nos aproxima de Deus. Ela amplia e ajuda a entendermos melhor as Escrituras. Através da restauração dos mandamentos dados a ela, a igreja se conecta com as suas raízes e testemunha o plano da salvação de Deus para Israel e para o mundo. Em Cristo, a igreja tem acesso às bênçãos dadas por Deus a Abraão e à casa de Israel. Para terminarmos, passarei algumas instruções que necessitam urgentemente de restauração no corpo de Cristo. E quem quiser começar essa restauração, que inicie e seja abençoado. Aí eu deixo para vocês aqui, ó, os 10 mandamentos, as 10 palavras em Êxodo 20, interceder pela paz de Jerusalém, Salmos 22:6 diz isso, celebrar as festas do Eterno como memoriais, como memória do que já foi, do que é e do que há de vir. 1 Coríntios 5 e Colossenses 2, do 11 ao 16 explica isso. Eu expliquei agora como que está escrito em Colossenses 2. Quarto, as leis noéticas, baseada em Atos 15, 20, 15 e 20. Atos 15 e 20 é baseado nessas leis noéticas, está dentro da lei também da Torá, não só oral como escrita. Quinto, andar em boas obras, Efésios 2:10. Amar e exercer misericórdia para com Israel, Romanos 11, 28. Causar ciúmes no povo judeu. Como que você causa ciúmes sendo que você não vive o que eles vivem, né? Então tem que viver. Romanos 11, 11. Ajudar financeiramente os judeus crentes em Israel no mundo. Romanos 15, 26. Por isso que eu falo, quando você abençoa um judeu crente, a sua bênção dobra. Isso é fato. Isso é bíblico, tá aqui. Tá? Aí alguns falam, eita professor, você é judeu crente, vai aproveitar aí e vai pedir pro povo te abençoar, Fala, não senhor, né? Não senhor. Deixa eu até interromper aqui, que eu já estou gravando muito tempo isso aqui. Os que estão assistindo não podem assistir muito isso aqui não. Quem quiser tem que adquirir o livro. Então, resumindo, é isso. Tá? Vocês têm sim. Tem que abençoar? Tem, mas eu não estou falando isso para vocês me abençoar. Graças a Deus, Deus tem guardado, tem abençoado. Mas o dia que eu precisar, eu tenho certeza que eu posso contar com meus irmãos em Cristo, sim. Então, ajudar financeiramente os judeus crentes em Israel e no mundo. Nono, estar perto da comunidade de Israel e enxertados na aliança de Deus com o seu povo escolhido. Romanos 11, 17 e Efésios 2, 13 diz isso. E o 10º, tá?
as 10 palavras, tá? Essa é a 10ª instrução que eu dou a vocês. Restaurar as suas raízes. Sair de Roma e ir para Jerusalém, tá? Restaurar as nossas raízes já. Isaías capítulo 2, versículo 3, tá bom? Então está aí encerrado a live de hoje e encerrado esse ensino para vocês hoje. Deixo com vocês esse estudo do livro Reset e que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Um grande shalom, shalom. Amém?